Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo na sua TV Horizonte. Agora eu tenho uma dica para você que precisa de lentes de contato ou de um óculos bonito, moderno e com preço muito especial. Se você está à procura de um óculos bonito, com qualidade, um bom custo-benefício, você tem que ir à Ótica Scala. Lá eles trabalham com todas as marcas de lente multifocais e monofocais e você encontra óculos Ray-Ban Solar original a partir de R$ 299, dividido em até 10 vezes no cartão. Falou em óculos? Ótica Scala, qualidade e preço baixo para você. Endereço e telefone na tela. Pessoal, a Ótica Scala está com uma promoção especial para você. Óculos Ray-Ban de R$ 500 por R$ 430, divide no cartão em até 6 vezes sem juros. Tem também lentes de contato por R$ 130, caixa com 6 lentes. Tem lente visão simples a partir de R$ 60 e óculos multifocal, armação mais lente a partir de R$ 190. Passe na Avenida do Contorno 9636, no Barro Preto, e confira lá todas essas promoções, além de outras, é claro. E lá você encontra o menor preço do mercado. Agora, vamos falar do Atlético. O Atlético voltou aos treinos ontem, quando todos os jogadores ficaram na academia fazendo um trabalho de reforço muscular. Levi Coupe agora espera pelo departamento médico para saber se poderá contar com Adilson para o jogo de sábado, já que o volante, com dores no joelho, esteve fora do último jogo. Também poderá ter à disposição o atacante Tchará, que estava servindo a seleção colombiana e se representa ao time do Atlético amanhã na Cidade do Galo. E aí, Fred, você espera algum tipo de mudança nesse time do Atlético para esse jogo de sábado contra o Boa? Tem aquela situação daquela vaguinha ali do Terence, né? Que todo mundo fica naquela incógnita, será que vai, não vai? Mas quem disputa essa vaga, Bolt, a gente não sabe ainda se tem condições de 90 minutos. Tem o Giovânio aí, tem o Tchará que está voltando da seleção, mas chega na quinta, será que o Levi escalaria um jogador que ficou a semana toda sem treinar? Enfim, o que você pensa aí? É difícil ele colocar o Tchará, eu acho quase impossível. Na minha concepção, seria o Michael Bolt. Mas ele ficou fora de 6 jogos do Atlético, voltou agora só no Clássico, tem pouco tempo de treinamento, ainda teve uma virose que atrapalhou a sua recuperação na reta final, quando ele estava prestes a voltar ao time. Eu vejo com a opção melhor do elenco atual. É claro que a gente não viu o Giovânio jogando nos últimos dias, nos últimos tempos que ele estava na China, a gente sabe a dificuldade do futebol chinês. Se o Giovânio for aquele jogador que nós vimos em outra época, desde o Santos, ele pode ser o titular. Mas no momento do que nós já vimos até agora, seria o Michael Bolt a opção. E nós vamos continuar sem ver, porque o Levi já adiantou que os treinos serão fechados, essa definição não será colocada. Eu acho que pode ter uma mudança até na própria questão do Adilson. Mesmo que ele seja liberado para o departamento médico, eu não sei se ele já manterá essa posição de titular, não. O rendimento do Adilson também caiu muito nos últimos jogos. O meio-campo do Atlético tem ficado desguarnecido, não é culpa só do Adilson, claro que não. Mas o rendimento do Adilson individualmente também caiu. Então, acho que a titularidade dele também pode ser começada a ser questionada. E aí, quando o Fred fala da titularidade do Adilson, que caiu o desempenho dele, a gente vê, por outro lado, um Elias que agora no banco, quando entra bem, né, Filipão? Será que o Levi pode dar uma nova oportunidade aí para o Elias? O Elias é um grande jogador, a gente sabe disso. O Levi gosta muito do Elias. Mas eu acho que quando o Elias entrar em campo, o Elias tem que entrar na posição dele. Não adianta o Levi querer escalar o Elias naquele aberto pelo lado esquerdo, que é uma posição que o Elias não está acostumado a fazer. O Elias, como segundo volante, quebra um galho ali. Como um terceiro homem de meio campo chegando, ele tem uma chegada boa ao ataque como um homem surpresa. Foi o melhor momento do Elias dentro do Atlético, com o Roger Machado, quando ele jogava dessa maneira. Um volante, mas que tinha liberdade para chegar à frente e bater no gol. Então o Elias, com essas características, pode ajudar muito o Atlético. Não adianta o Levi querer escalar o Elias aberto na esquerda. E falando sobre o Adilson, acho que o Adilson é um jogador que precisa estar muito bem fisicamente para que o futebol dele apareça. Precisa estar bem, precisa estar 100% para conseguir correr atrás do adversário, fazer o desarme e sair com um bom passe. Se ele não tiver 100%, a gente vê que sente e precisa do companheiro de volante para ajudar o Adilson. Então, quando ele tiver 100%, aí acho que tem possibilidade do Adilson voltar ao time. Mas agora, acho que até recuperar a condição física de 100%, o Adilson tem que dar uma descansada ainda. Eu acho que, em relação ao Adilson, eu acho que o Atlético não tem que forçar a volta do Adilson. Espera, faz um reforço muscular, porque eu concordo com o Felipe, o Adilson necessita demais estar na plena forma física para poder sobressair. Eu acho que o Adilson, bem fisicamente,
é um ótimo volante. Tanto que ele teve uma boa fase já no Atlético. Mas quando ele não está bem fisicamente, o futebol dele cai muito. E aí ele fica um jogador muito comum, jogador normal assim, de nível mesmo de futebol brasileiro. Então espera, não precisa forçar a barra. Coloca lá o Zé Wellison, que segura bem, apesar de não ter feito uma boa partida no jogo passado. Mas não acho que tem que forçar essa volta do Adilson, não. E já que nós estamos falando aqui sobre essa disputa aí no meio de campo, estamos falando aí dos volantes do Atlético, quem jogou no domingo foi o volante Jair. E ele fez uma alta avaliação da sua atuação nesse jogo de domingo contra o Tupinambás e também sobre o seu posicionamento no campo. Vamos ouvir. Cara, eu achei que eu fui bem. Esse jogo foi um jogo onde eu me soltei mais, consegui chegar no ataque. Foi um jogo onde eu tive 3 finalizações, se eu não me engano. Claro que eu estou me soltando cada vez mais, né? Eu sou um cara que me cobro muito no esporte. Eu acredito que eu tive grandes atuações aqui. Eu acho que eu não tive ainda aquela atuação que dá para se destacar, né? Mas eu acredito que eu estou numa crescente e eu estou buscando o meu melhor desempenho aqui. E eu espero, com o decorrer dos jogos, com essa sequência, poder mostrar mais meu futebol. Tá aí. É mais uma opção, né? E ontem nessa coletiva, o Jair citou bem, né? Que o Atlético tem 2 volantes que ficam mais presos, que é o caso do Zé Wellison e do Adilson, e ele que sai um pouco mais. Aí ele citou também a situação do Elias. Então, a gente já começa a ver que, de repente, o Levi vai fazer sempre essa mescla, né? Ou o Zé Wellison ou o Adilson com mais um desses 2 aí. A dupla para você, Fred, a ideal, qual seria? Eu acho que o Jair tem ainda muito a crescer. O que ele fez no esporte o credencia, mas a gente sabe, sem querer desmerecer o esporte, uma coisa é jogar no esporte, outra coisa é jogar no Atlético. Eu, no momento, optaria ainda pela manutenção do Jair. Eu posso ainda ser surpreendido pela evolução desse jogador, mas eu acredito que ele tem mais a dar ao time nesse momento do que o próprio Elias. Eu acho que o Elias, no momento, deixaria ainda no banco de reserva. E lá naquela posição do Terans, você mantém o Terans, ô Vinícius, ou você vai como o Fred aí do Bolt? Tem o lado da questão física do Bolt que pesa. Pois é, não, eu não manteria o Terans. Para mim, ele já deu assim, o que tinha que dar. O Terans não dá, principalmente jogando aberto, não é a função dele. No momento, o Bolt é o mais indicado para a função. Eu acho que mesmo não estando 100% fisicamente, ele rende muito mais do que o Terans. Tanto que no jogo passado, contra o Tupinambás, o Bolt mesmo assim, pecando ainda na questão do ritmo de jogo, às vezes a gente via que ele se embolava um pouco com a bola, que é normal para um jogador que volta depois de um tempo parado, o time melhorou, porque ele dá mais fluidez ao ataque. Eu ainda confio muito no Ceará. Para essa partida também acho que não deve jogar, porque retorna só na quinta-feira, mas eu acho que o jogador certo está no elenco do Atlético, precisa ser recuperado. Jogador bom, você tem que insistir, como o Levi fez com o Casares, está colhendo os frutos. Acho que com o Ceará tem que ser da mesma forma, porque eu acredito no colombiano, acho que ele tem muita bola. O Filipão, acho que a maior pergunta da torcida atleticana é se o Atlético tem um elenco hoje que consiga, né, vencer o Campeonato Mineiro e as outras disputas, principalmente a Libertadores, que agora já inscreveu, só pode inscrever quando acabar a fase de grupos. Você vê hoje o elenco do Atlético, um elenco capacitado aí para vencer o título mineiro e nessa Libertadores passar pela primeira fase? Para o Campeonato Mineiro, acho que o Atlético tem condições de conquistar o título. Chega na fase decisiva agora, na semifinal, onde o Atlético é muito favorito, como a gente falou, que o Cruzeiro é muito favorito hoje contra o Lara. No confronto contra o Boa, o Atlético é muito favorito. Tem que se classificar com toda certeza, imagina até que com 2 vitórias. E na final, o provável clássico contra o Cruzeiro ou contra o América, o Atlético tem condições, são 2 jogos, e de volta tem condições de se superar e ser campeão. Para a disputa da Libertadores, eu acho que tem muita coisa para melhorar ainda no elenco do Atlético. Algumas peças que não rendem, falta de opções para entrar e mudar a história do jogo. Então, para título de Libertadores, acho o elenco do Atlético bem distante ainda. Com esse elenco atual, com que o Atlético vem jogando, acho que até as quartas de final já estaria de bom tamanho para o Atlético. Agora, Fred, quando a gente olha pelo nome do jogador, pelas passagens, a gente vê que o Atlético tem um elenco muito qualificado, mas alguns jogadores ainda não mostraram tudo que podem mostrar. Você lembra de quem quando eu falo assim? Quais são os jogadores hoje que você acha que estão devendo no Atlético? Olha, a gente vai falar de sempre. O Fábio Santos é um deles, né? O Levi falou, mas eu não tenho outro, eu vou pôr quem? Aí é um problema que ele tem que conversar com a diretoria. Tinha que ter buscado no mercado um outro jogador. Dentro desse momento, o Casares, a gente já teve esses altos e baixos, não vejo mais o Casares nesse grupo.
Eu acredito que o grande X da questão agora, que não está rendendo, que poderia estar, é o Fábio Santos. Outro que a gente pode citar, o Vitor. Apesar de todo o crédito que ele tem na história do Atlético, ele anda cometendo algumas falhas que não são de goleiros do nível dele. Mas, de novo, você vai tirar o Vitor num momento desse? Vai pôr o Cleiton? Mas aí eu vou te fazer uma pergunta em cima do que o Fábio Santos respondeu domingo depois do jogo. Ele disse assim, mas o Atlético não tem que vencer ou jogar toda a responsabilidade em cima de um lateral esquerdo. Quem tem que resolver as coisas é quem está lá na frente, é no meio, no ataque. Você acha que essa responsabilidade da má fase do Fábio Santos, ela tem tanta repercussão assim no grupo para o time jogar mal? Não tem repercussão tão grande no grupo, mas tem repercussão, não no grupo, no futebol do Atlético. No grupo pode ter, porque o Fábio Santos é um líder do grupo. E você vê, o Fábio Santos, um cara que tem a qualidade que ele tem, não conseguindo desenvolver o futebol que ele desenvolve, errando passes, às vezes, fáceis. O grupo pode sentir isso também. Pô, se o Fábio Santos, que é o Fábio Santos, está assim, eu também estou começando a ficar meio perigoso aqui. Existe um efeito psicológico que às vezes passa para o grupo. É claro que o Fábio Santos não é culpado pelos erros que acontecem no sistema defensivo do Atlético sozinho. Existe toda uma questão, nós já falamos aqui, sobre proteção dos volantes, sobre a recomposição do sistema defensivo. Não é só o Fábio Santos. Senão nós vamos estar só elegendo o homem da vez. Já foi Patrick, Fábio Santos, quem será o próximo? Não é assim. Mas o futebol é coletivo. Mas as peças individuais também têm que render. Pode ter certeza que quando o Levir encaixar essa peça do lado esquerdo, no setor ofensivo, o futebol do Fábio Santos vai crescer. Pois é, então vamos falar mais de Atlético no último bloco, mas agora eu tenho um recado para você, atleticano, que quer reunir seus amigos para assistir os jogos do time, ou para você que quer ter um almoço agradável ou curtir um happy hour com os amigos. Puleiro é um bar temático super agradável e descontraído, com gastronomia mineira de primeira, variedade de bebidas, boa música, telões para acompanhar os jogos do Atlético e uma agenda bem variada durante a semana, onde você pode curtir o melhor happy hour de BH. Fique ligado nas promoções e atrações do Puleiro pelas redes sociais, Instagram, @Puleiro. Diversão, boa música e comida boa. Você encontra no Puleiro, na Avenida Francisco Sá, número 76. Nós vamos para o nosso último intervalo e voltamos falando sobre Atlético e Cruzeiro. Não sai daí!